Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pode Analisar. Meu nome é Laura e hoje eu vou falar sobre, finalmente, um dos assuntos que vocês mais me pedem. Um assunto assim, gente, que acho que eu não sei quantos vídeos eu já gravei sobre, quantas vezes eu falei nos meus stories, no meu feed. Gente, eu realmente não sei quantas vezes, mas finalmente eu vim trazer um vídeo para vocês antes de eu fechar o meu mestrado, que é falando um pouco mais sobre estudos, pós-graduação e tudo mais, e como conciliar com o trabalho. Eu abri uma caixinha de perguntas lá na minha rede social, lá no meu Instagram, Laura Data Talks, onde eu perguntei para vocês e pedi para vocês me mandarem as principais perguntas aí que vocês têm em relação a esse universo de estudos e trabalho. E, gente, vocês mandaram muitas perguntas e eu resolvi aqui compilar respondendo vocês. Então, não ia dar para eu fazer vídeos no TikTok, não ia dar para eu fazer vídeos pequenos, vídeos curtos, porque senão ia dar muitos vídeos e não ia compensar. Então, eu decidi deixar gravado aqui no nosso canal do YouTube, para vocês poderem assistir, reassistir, salvar ou até mesmo compartilhar com outras pessoas, e vai estar registrado aqui para futuras pessoas que forem querer fazer isso. Mas antes de tudo, bora para a vinheta e a gente já vai responder aí as principais dúvidas que vocês têm sobre pós-graduação e trabalho. Gente, eu recebi no total umas 15 perguntas de vocês em relação a esse tópico. Então, é um tópico muito quente aqui para a comunidade. Então, eu achei ótimo decidir aqui gravar esse vídeo, que vai ser excelente, né? Então, bora lá. Respondendo algumas perguntas de vocês em relação à minha experiência acadêmica, tá? Recebi algumas perguntas sobre onde você faz mestrado, você, assim que saiu da faculdade, você fez o quê, né? Se entrou no mestrado ou não, como funciona o mestrado em IA e as diferenças de um mestrado para uma graduação. Então, vamos lá, gente. Onde eu faço mestrado? Eu faço mestrado na UFABC, Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo. O curso dura no máximo, assim, tipo, questão de mestrado, uns 4 anos. Assim, 4 anos é o limite máximo ali para você se formar, mas no mundo acadêmico são 3 anos que eles consideram ali. Faço mestrado em ciências da computação com foco em IA, então o meu foco ali são desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, em especial ali toda a minha tese, né, toda a minha pesquisa, toda a minha dissertação, ela é sobre modelos psicométricos, né, que tentam ali identificar a personalidade das pessoas com base ali em postagens nas redes sociais. Então, eu uso muito desenvolvimento ali de modelos de inteligência artificial, em especial usando muito machine learning e NLP, que é processamento de linguagem natural. E o mestrado, gente, eu tô finalizando esse ano, ainda bem, eu tenho esse prazo ali de até março eu consegui me formar, então por fim, né, estou aí na reta final. Assim que eu saí da faculdade, eu não entrei no mestrado. Então, diferente de muitas pessoas, acredito que o caminho normal seja finaliza a faculdade e já engata no mestrado ou num doutorado. E na verdade, esse não foi o meu caminho. Então, no final da faculdade, eu já estava trabalhando no mercado de trabalho e eu era júnior ali naquela empresa. Inclusive, eu trabalhava na IBM naquela época. Só que o meu foco foi, poxa, tô muito cansada da faculdade, quero um tempo para eu descansar e evoluir minha carreira. Então eu tirei ali, tipo, 2 anos, tá? Então eu me formei em 2020, até 2022 eu tava focadíssima na minha carreira e eu consegui evoluir, consegui aprender muito ali no mercado de trabalho. E em 2022 eu ingressei no mestrado em ciência da computação, tá? E aí até uma dica que eu dou para vocês, eu não sei se está em alguma das perguntas, mas já vou aqui deixar, em sempre serem alunos especiais antes de entrarem no mestrado ou no doutorado. Ou seja, o que, que é o aluno especial? O aluno especial é aquele aluno, e isso acontece principalmente em universidades federais, é aquele aluno que ele se inscreveu naquela matéria, mas ele não tem vínculo com a faculdade. Então, qualquer pessoa pode entrar ali na grade da Universidade Federal e se inscrever. E isso a gente chama de alunos especiais. E a gente tem os alunos regulares, que são alunos que já estão matriculados na faculdade, são alunos ali que têm um vínculo estudantil ali. Normalmente, os alunos especiais, existe vários processos diferentes ali para quem quer sair de aluno especial para aluno regular. Então, vale muito vocês pesquisarem ali de acordo com a faculdade, tá? A universidade, então muda muito. Uma, você precisa ter uma carga horária X e ter notas boas ali em matérias obrigatórias, e tem outros que têm outro processo seletivo, tá? Então, é sempre bom vocês acompanharem a rede social da faculdade, da universidade, ou até mesmo acompanhar os editais, tá bom?
Inclusive, muitas das universidades, elas fazem eventos gratuitos para poder apresentar um pouco do programa de pós-graduação. Eles apresentam os docentes, falam sobre as regras, então é bem legal vocês também participarem desse tipo de evento. Eu vou responder ali a pergunta que era como funciona, né, um mestrado ali em inteligência artificial. E eu vou falar um pouco do mestrado de ciência da computação, porque IA é uma das vertentes ali da ciência da computação. Então, é importante reforçar que também isso vai mudar dependendo de universidade para universidade, tá? Mas na faculdade que eu estou, né, fazendo o meu mestrado, a gente tem ali um período para a gente poder entender junto com o nosso orientador qual vai ser o ramo de pesquisa. Então é importante ali você ter esses momentos com o seu orientador para vocês definirem qual vai ser a pesquisa, qual vai ser a vertente ali que vocês vão trabalhar, qual vai ser o problema, a dor, e se essa ideia ali que você teve, se de fato ela é uma dor acadêmica e que tem muitas pesquisas sobre isso, porque até acaba sendo um problema, né? Quando não tem muitas pesquisas voltadas para isso ao longo dos últimos 4 anos, né? Que é todo esse mapeamento que a gente faz bibliográfico. Então, se não tem nos últimos 4 anos sobre essa pesquisa, então quer dizer, por exemplo, que é uma pesquisa que, na verdade, não é uma dor, e ou alguém já resolveu, ou na verdade não vai se desenvolver muita coisa ali dessa vertente. É importante ali ter todo esse mapeamento de quais são os problemas que vocês vão resolver, e aí passar ali os próximos passos. Então, normalmente no mestrado a gente aprende muito sobre metodologia científica, né? Então tem matérias sobre isso. A gente também tem matérias sobre análise e complexidade de algoritmos, né? Para a gente calcular tempo de execução, conseguir avaliar bem os algoritmos. E a gente também tem toda uma carga horária extra, né? Então existem matérias obrigatórias que você precisa cumprir, porque senão você não consegue cadastrar, fazer sua defesa final, você não consegue evoluir muito se você não passar nessas matérias obrigatórias, e tem as matérias ali complementares, que é uma carga horária extra ali que você pode fazer. E essa carga horária extra você pode fazer tanto participando de matérias, né, de outras matérias que não são obrigatórias, ou até mesmo escrevendo artigos científicos para revistas e tudo mais. E tem também a questão ali que acaba sendo uma matéria obrigatória, mas depende muito ali da faculdade, que é a questão do inglês. Então, existe uma prova de eficiência ali que você precisa ter na língua inglesa, principalmente para você publicar artigos científicos, até mesmo internacionais. Normalmente, eles pedem ali em inglês, então, por isso que existe todo esse teste ali de eficiência. E aí, você precisa fazer isso. E a faculdade mesmo, ela já disponibiliza ali a forma de você conseguir fazer esse teste em inglês. No meu caso, como eu já fazia aulas, numa escola, de inglês, eu já tinha o meu teste feito pelo TOEIC, e na época que eu entrei na faculdade, né, na época que eu entrei no mestrado, ainda estava dentro do prazo, então eu usei minha nota do TOEIC para cortar essa matéria, entre aspas, obrigatória, né. Então fica aí como alternativa, se você já tem, algum teste feito ali para uma escola de inglês ou algo assim, né, algum teste já é reconhecido, então você pode usar isso para o que que acontece? Como funciona toda essa questão ali do mestrado? A gente que vira aluno regular, e também tem alunos especiais, a gente tem acesso ali a um calendário ali do quadrimestre, no caso, da UFABC é por quadrimestre, né, então a gente tem ali quais vão ser as matérias disponibilizadas no primeiro quadrimestre do ano, segundo e o terceiro quadrimestre do ano. E ali, você consegue olhar as matérias e junto com o seu orientador, caso você já seja aluno regular, vocês vão conversar ali sobre qual matéria você vai se inscrever, e aí ele tem todo um período de inscrição, que aí os alunos regulares se inscrevem. Primeira matéria ela abre para alunos, especiais e depois abre para os alunos regulares, então, alunos especiais sempre prestem atenção na data ali, para vocês não perderem. E tem muitas matérias bacanas, tá, então tem matérias que o foco é inteligência artificial, outras tem matéria que o foco é mais mineração de dados, outra grafos. Então, o legal da ciência da computação é que você consegue aprender um monte de coisa ao mesmo tempo, e é um mundo, assim, de conhecimento, é muito, muito bacana. E aí, além, é claro, de compartilhar quais matérias vão ser disponibilizadas no quadrimestre, eles já colocam qual vai ser o horário em que essa matéria vai ser disponibilizada e quem é o professor. Então, alunos especiais, é importante vocês, verem se existe uma regra ali para vocês se inscreverem. Na época que eu me inscrevi como aluno especial, foi em 2021, foi a minha primeira vez que eu fiz,
uma matéria como aluna especial no mestrado, e foi de inteligência artificial, né, foi introdução ali à inteligência artificial, foi bem bacana. Eu precisava ali de meio que de uma carta de recomendação. E aí eu mandei mensagem ali para a pessoa que estava coordenando toda a pós-graduação ali da UFABC, mandei um e-mail, expliquei minha situação, falei que eu estava interessada em explorar, e aí ela já escreveu ali uma cartinha de recomendação e eu consegui essa vaga ali dentro da faculdade, né? Vaga dentro da matéria. Então é importante vocês também lerem ali as regras de alunos especiais, tá bom? Que tudo isso vai estar bem claro ali no edital. Normalmente eles têm ali um site, cada uma das universidades tem um site explicando cada uma das etapas, tá? Tive que mandar alguns documentos também, tudo certo. E aí é bem interessante, porque normalmente o mestrado, dependendo, é claro, da faculdade também, a gente sempre vou bater nessa tecla, tá? Mas as matérias costumam ser ao longo do dia e no final da tarde, o que acaba complicando um pouco quando as pessoas tentam conciliar trabalho com esses tipos de especialização, como mestrado e doutorado, porque normalmente as matérias são dadas ali em horários não muito bacanas, né? Principalmente em horários comerciais, então para quem trabalha acaba sendo uma dor de cabeça. E aí entra até a questão de organização de horários e método de estudo, que é um outro tópico ali que vocês me perguntaram bastante. Então, perguntas aqui que vocês colocaram para mim. Como você organiza seus horários e métodos que funcionam para você? Trabalho versus estudos versus estudos para o trabalho, como conseguir esse tempo? Fazer faculdade EAD seria um problema? Não tenho tempo devido ao trabalho para ir presencial. Já vou responder a última pergunta. A faculdade EAD não tem problema, dependendo ali da área que você quer atuar, mas o único ponto é que normalmente as universidades, principalmente as federais, elas estão indo num formato mais presencial ou híbrido. Então vale a pena ali vocês dar uma olhada em quais são as instituições educacionais, né, que você quer fazer ali sua especialização, que fornece esse tipo de sistema EAD, tá? Mas na verdade no final não tem problema, tá? O que importa mesmo é o seu certificado no final, né? Você ter o seu de como que eu organizo os meus horários para eu poder estudar. Eu sempre foquei em empresas que fornecem esse tipo de flexibilidade para eu poder estudar. Então, é um dos pilares que eu tenho como profissional, um dos pilares assim que eu sempre almejo numa empresa, que é essa questão de investimento no profissional para ele se qualificar. Então, o que acontece? Na empresa que eu tô trabalhando atualmente, a gente tem horas de estudos, que a gente pode utilizar para estudar qualquer coisa. E aí eu uso essas horas de estudos para fazer o meu mestrado. Na empresa anterior, que foi quando eu comecei de fato meu mestrado, na empresa anterior, eu tinha um horário mais flexível, então eu só precisava conversar com o meu time, com o meu gerente. Então eu conversava antes com o meu chefe e eu alinhava com o time depois, falando: ó, gente, de tal horário, de tais dias, eu vou ter aula do mestrado. Então, se tiverem dúvidas, problemas, me procurem no WhatsApp. Sempre assim. E era muito bom, porque até mesmo nessas empresas que eu passei, muitas pessoas já estavam passando também, ou pelo doutorado ou pelo mestrado, ou as pessoas já tinham passado e entendiam que o tempo era um pouco escasso. Existia toda essa empatia em questão quando eu falava do mestrado. Então, essa questão de conciliação de trabalho versus mestrado, ou qualquer outro tipo de pós que vocês forem fazer, especialização, é tudo muito conversado. Então, acredito que quando você abre para o seu gerente, né, a primeira conversa sempre tem que ser ali com o seu chefe. Então, quando você abre, deixa transparente ali sua situação e que você quer trabalhar e você apresenta os benefícios disso para o seu dia a dia, cara, tudo flui muito melhor. E aí, claro, tudo é na base da conversa e da negociação. Então, se você não tem, por exemplo, horas de estudos que nem eu tenho atualmente, né, que eu consigo descontar dessas horas de estudos, aí você fala: olha, fulano, vou ficar fora, mas depois eu reponho minhas horas. É isso, simples assim, tá? Então, era isso que eu fazia na empresa antiga que eu trabalhava, que não tinha horas de estudos, apesar do horário ser flexível ali, eu tinha que repor esse horário depois. Então, era tudo na base da conversa e também deixava bem claro ali para os clientes, né, que eu trabalhava, né, então para as áreas que eu atendia internamente, eu sempre deixava claro ali: olha, gente, tal horário não vou conseguir, né, vou estar fora por conta do mestrado e tudo mais. Então, tudo funciona muito bem por conta de toda essa negociação e essa conversa, tá? E quais métodos funcionam para mim, né? Isso é bem complicado, porque eu não cheguei 100% num método muito bacana, mas uma coisa que eu aprendi muito na terapia, que eu falo muito nas minhas redes sociais, quando eu falo sobre formas de estudar ali, de se organizar,
é você sempre incluir isso ao longo da sua rotina. Então, por exemplo, eu não funciono quando eu falo assim: "Não, sábado eu vou pegar o dia inteiro e eu vou fazer isso aqui só no sábado". Cara, não funciona. Chega sábado, chega no final de semana, eu tô cansada, quero descansar, quero ver pessoas, tem eventos pra ir, então acaba não funcionando. Então, eu ficava muito frustrada, eu chegava no final do dia e falava: "Cara, eu me comprometi de fazer isso e eu não fiz isso". Cara, eu me sentia muito mal de querer me divertir, querer ali, tem até uma pergunta que é questão de vida pessoal, que é a pergunta é: "Você consegue ter um equilíbrio legal entre tudo isso e vida pessoal, exercícios, vida social e família?", né. Então, essa pergunta eu acabo respondendo ela junto, porque eu não me sentia muito bem, né, eu não conseguia conciliar muito bem. Então, o que que eu fiz? Depois de muita terapia, eu cheguei num sistema que é o seguinte: eu incluo meu mestrado, né, as atividades que eu preciso entregar no mestrado ao longo do meu dia, sabendo que eu tenho que abrir mão de algum horário. Então, por exemplo, depois do expediente, eu tô morta de cansaço, então eu não funciono depois do expediente, eu estou, tipo, muito cansada, e aí eu vou pra academia, por exemplo, vou malhar, vou fazer coisas pra minha saúde. E é muito bom isso, porque também ajuda no mental. Então, sabendo disso, sabendo que à noite eu não consigo funcionar, então eu faço todos os meus estudos na hora da manhã, na parte da manhã. Então eu acordo muito cedinho, eu acordo tipo 7 horas da manhã, faço todo o meu horário ali de estudos, que eu tenho esse direito dentro do trabalho, mas se você não tem, tenta acordar mais cedo ainda para você estudar antes, por exemplo, do seu horário de entrar no expediente, que era mais ou menos o que eu fazia no trabalho antigo, né, então eu acordava muito mais cedo, porque, por exemplo, eu entrava, era umas 8h30, 9 horas, o horário que eu entrava. Então eu acordava, tipo, super cedo para eu poder evoluir alguma coisa. E aí é ótimo, porque quando eu fazia isso, eu já me sentia confortável, eu não sentia o peso de eu estar trabalhando. Eu ficava tipo: "Cara, evolui pra caramba, agora é meu momento de trabalho". E aí eu conseguia focar no trabalho muito melhor. Então, quando eu desenvolvi todo esse sistema de entender como eu funciono, entender a minha rotina e não me culpar por isso, mas sim tentar achar uma rotina que consiga encaixar ali em tudo que eu faço, tudo começou a fluir muito melhor. Então, com isso eu consigo estudar na parte da manhã, trabalho à tarde, vou para academia à noite, e aí quando eu tô, tipo, muito bem, às vezes eu consigo até mesmo voltar para os estudos, então eu volto para os estudos à noite, né, faço mais um pouquinho, para no dia seguinte fazer a mesma coisa. E uma outra coisa que eu faço que me ajuda muito é checklists. Então, eu não deixo, tipo: "Ah, minha cabeça vai falar o que eu tenho que fazer", não, eu já deixo totalmente todas as checklists de tudo que eu tenho que fazer, de vida pessoal, trabalho, mestrado, tudo, 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 deixo tudo certinho. E eu deixo de forma quantitativa, então, hoje eu quero fechar 2 experimentos do mestrado, coloco lá, fechar 2 experimentos do mestrado. Eu quero escrever 3 páginas, escrever 3 páginas para a dissertação. Então eu sempre deixo de forma quantitativa, porque me ajuda a não ter a sensação no final do dia de que eu não fiz nada, de fiz um monte de coisa e no final não fiz nada. Então é importante também colocar alguns números ali para você se guiar. E aí quando eu desenvolvo essa rotina, eu consigo conciliar muito bem vida pessoal, trabalho, mestrado, né, ou estudos, então tudo consegue fluir melhor. Chega no final de semana, eu não estou triste, porque eu estou, sei lá, indo comer numa cafeteria com as minhas amigas, porque eu já fiz tudo ao longo da semana. Então, vocês não concordam que, tipo, um dia de semana a gente tem 5 dias, né? Acho que são 5. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias. Final de semana a gente só tem 2. Então, se eu deixasse tudo para esse final de semana, cara, não pensaria da mesma forma do que os 5 dias na semana que eu tenho. Então, chega final de semana, eu tô muito bem para poder ir palestrar, pra poder participar ali, da minha vida, né, curtir ali com amigas. Então, tudo funciona muito bem quando eu descobri esse formato. Então, uma dica é: descubra esse formato que melhor atendo a vocês e vão testando. Testem o que eu falei aqui, depois, peguem outras ideias com outras pessoas e vai identificando ali como, isso pode funcionar para você. E aí, ainda falando ali dessa questão de funcionamento, né, existe um outro tópico que vocês me perguntaram muito, que é essa questão de transição e ritmo entre trabalho e estudos, né. Então eu recebi 2 perguntas sobre isso, que era: "Laura, não apenas a questão de horários, mas como você desliga um, né, e liga o outro, vira essa chavinha, e 2, né, você tem alguma dica para depois de um dia cansativo de trabalho?". Dica para dia cansativo de trabalho, que eu tenho todos os dias basicamente. Vai fazer qualquer outra coisa. Vai correr, vai ler um livro, vai assistir uma série, não sei, tá. De preferência, tenta sempre fazer
atividades que não envolvam tela, porque você já tá cansada, você já tá esgotada. Tenta curtir a vida, tenta correr com o seu cachorro, brincar com ele, tenta ir pra academia. É muito bom você fazer qualquer outra coisa e depois você volta para fazer o que você tinha que fazer. Então, é bem uma parada assim de TI, né? Quando o pessoal fala assim, ai, tô enfrentando um problema, não sei como resolver ele mais. Vou levantar e tomar um café. É tipo isso. Só que demora ali na questão, né, pós-trabalho, demora o quanto de tempo ali você achar necessário. Tipo, tem dias que eu vou pra academia, eu faço 2 horas de treino. Mas não é porque o exercício é 2 horas de treino, mas é porque eu preciso desse momento comigo. Preciso desse momento ali descansando, relaxando. Então, essa dica para depois do trabalho, vocês conseguirem lidar com isso, é muito melhor. Então, façam atividades que não envolvam tela, mas se quiserem, pode assistir ali o que vocês quiserem. Mas tenta fazer isso, tá? Tentam curtir de alguma outra forma. E aí isso te ajuda a virar meio que a chavinha. Então, depois que você fez qualquer outra coisa, cara, parece que dá uma oxidada assim no cérebro, que aí você consegue fazer outras atividades. Isso é excelente, você consegue dar continuidade em outras tarefas e tudo mais. Então, como que eu desligo, né, e viro essa chavinha, tem muito a ver com isso, que é eu não ir diretamente para o outro, né? E sim eu ter um momento ali. Então, antes de eu entrar no trabalho, eu faço os horários, né, de estudos, paro, tomo café com a minha família, tomo café, a gente papeia e tudo mais, aí eu entro no trabalho. Então percebam que ali tem um tempo de respiro, aí eu consigo virar a chave de um assunto para o outro. Claro que é muito difícil, tem dias que eu tô tipo assim, gente, o que que eu fiz ontem, meu Deus do céu. Mas aí que tá a beleza de anotar tudo, né? Eu anoto as coisas do trabalho, eu vou ler e-mail, faço coisas mais tranquilinhas até minha cabeça ir conectando tudo que aconteceu no dia anterior, né? Revejo a agenda do dia anterior. Então eu faço tudo isso, então eu consigo ali virar a chave. E a mesma coisa para os estudos, né? Para o mestrado ou qualquer outra forma. Então eu tento sempre ler ali as anotações que eu fiz, eu tento sempre rever o código que eu fiz, porque aí eu consigo seguir, dar prosseguimento. Mas percebam que existe sempre uma paradinha ali, um break, né? Seja tomar um café com a minha família, seja ir correr, qualquer outra coisa. Ir para academia, tem gente que gosta de malhar de manhã, então é isso. Usar esse tempinho para você conseguir virar a chave. Então, tá? Indo para o próximo tópico, que é um tópico bem sensível, que é saúde mental, procrastinação e sobrecarga. Recebi 3 perguntas desse pilar. 1, como você cuida da saúde mental durante esse processo? 2, como você lidou com a procrastinação? E 3, qual é a principal estratégia para não ficar tão sobrecarregada? Como que eu cuido da minha saúde mental nesse processo? Cara, foi bem difícil, porque na verdade tem muitos altos e baixos, e acho que isso é normal, assim, infelizmente, de todo mestrando, que é você ter que lidar com isso. Tipo, você vai ficar nervosa, vai ficar ansiosa, você tem que aprender só a lidar. Então, ninguém nunca fica 100%, cara, fazendo com uma rotina tão exaustiva. Tipo, a minha rotina ela é muito exaustiva, tem toda a criação de conteúdo, então eu assumo isso. Falo, gente, a minha rotina é exaustiva. E como que eu consigo torná-la não tão exaustiva assim, que me faça afetar eu mesma? Então foi bem difícil, tá? Então eu ainda vou pra terapia, então uma dica assim para quem nunca foi, vai pra terapia, melhor coisa, você consegue enxergar todo o cenário, é muito bom. Então, eu ainda continuo respeitando o meu tempo ali de terapia, não pego coisas a mais do que eu não consigo. Então, por exemplo, no trabalho, né? No trabalho, eu tinha uma fase que eu pegava muitas coisas. Só que, cara, eu tenho outra prioridade agora, eu tenho mestrado. Eu não posso pegar um monte de coisa no trabalho e ainda fazer meu mestrado, porque senão isso é, tipo, um indício para eu ter um burnout. Então, não posso fazer isso. Então, eu aprendi a entender os meus limites e aprendi a impor os meus limites também no trabalho. Então, muitas vezes eu falo não, eu falo, olha, vamos priorizar. Olha, se você quer que eu faça isso, então a gente vai ter que tirar isso aqui que eu tô fazendo. Então eu comecei a ficar muito chata, mas isso é por quê? Porque eu preciso impor limites para as pessoas, de mostrar do tipo assim, gente, eu não sou uma super heroína. E isso é ótimo porque eu aprendi a me defender. Isso é uma forma da gente aprender a se defender. E para quem não faz isso, super indico vocês fazerem isso agora. Respeitem o tempo de vocês, respeitem o tempo de estudos e respeitem os limites de vocês. Isso é muito importante e imponham isso no trabalho, tá? Porque para as pessoas, cara, é ótimo, você quanto mais se abraçar é maravilhoso. Só que aí depois você não consegue equilibrar os pratos, vai cair para você, porque foi você que falou que ia fazer, você deu o prazo. Então, cara, tu precisa ali focar em alguma coisa. E o meu foco atual é em qualidade.
Então, uma forma ali que eu faço, né, para lidar bem com a saúde mental é impor limites, ter minhas tarefas bem estipuladas ali ao longo do dia. Então, meu planejamento, meu gerenciamento de tempo precisa ser muito bom, o que me faz não surtar, não ficar com a ansiedade lá em cima. Então, quando eu percebo que eu tô com a ansiedade lá em cima, eu já percebo que é porque a minha rotina não tá muito boa, meu planejamento não tá muito bom. Então, eu tenho que criar ali de novo a rotina, voltar e falar: "Cara, verdade, esqueci de começar de fazer isso daqui, né, esqueci de voltar a mapear tudo que eu preciso fazer a checklist do dia, vou voltar a fazer isso". E aí minha ansiedade abaixa. Então, é sempre você ter um momento para respirar, entender o que você está passando e enxergar o que que eu posso fazer sobre isso. Então, eu acredito muito que ninguém se cura 100%, né, tipo, as pessoas aprendem a lidar com isso, e é aí que vem a maturidade, a gente aprende a lidar. Então é assim que eu tento lidar com a minha saúde mental. Infelizmente, Laura, mas você não sente que às vezes você vai ficar um pouco para trás no trabalho, tipo, negando projetos, fazendo essas coisas? Sim, eu entendo. É um efeito colateral que eu estou disposta, né, a falar: "Ok, né, vou passar por isso mesmo", mas é porque eu tenho uma outra prioridade ali. E uma outra forma ali também é nessa própria questão de saúde mental, né, tem vários tópicos que a gente pode tratar sobre, mas é a questão de autocomparação, você se comparar com outras pessoas. Isso acontece muito comigo, e acontecia antes também, mas eu aprendi a entender o quê? Vamos entender a situação do fulano ou da fulana? Poxa, verdade, fulano e fulana, na verdade, eles não estão com a mesma rotina estressante que a minha, né? Eles não têm ali o mestrado. Então, é claro que eles vão entregar mais, é claro que eles vão fazer mais coisas. E tá tudo bem, porque fulano tá tendo um ritmo diferente do meu, tá tendo uma realidade diferente, tem outros projetos, e eu tenho aqui os meus. Então é isso, tá, gente? Isso ajuda super quando você tá consciente da sua situação atual, impor limites, criar ali um planejamento e gerenciamento de tempo muito bom, tá? Então isso me ajudou muito a lidar ali com a saúde mental. Que eu lidei com procrastinação, esse é bem difícil, esse tipo, sofro muito com procrastinação, deixar tudo pra última hora. E a forma que eu lidei é: "Cara, se eu não fizer isso aqui, eu vou surtar", é tipo isso. Então eu sei como funciona, eu falo: "Se eu não fizer isso aqui, eu sei que lá na frente eu vou pirar, eu vou surtar e não vai dar bom". Então eu tenho empatia com eu mesma do futuro, é a minha própria ansiedade, avisando que vai ter uma ansiedade, tipo isso, falando assim: "Laura, se você não fizer, a gente vai surtar". Então eu tenho que fazer, gente. E aí, pra evitar esse tipo de coisa, eu começo a criar pequenas tarefinhas, porque se eu olhar para o todo, eu vou falar assim: "Cara, que preguiça, é muita coisa pra fazer". Não quero não. Mas se eu colocar na minha checklist diária, eu tenho um compromisso ali comigo mesma. Então isso me ajuda ali a ter babies steps, né, pequenas evoluções. Então me ajuda a lidar com a procrastinação. E a última principal estratégia para não ficar sobrecarregada, eu já falei, né, impor limites ali, entender sua situação atual, tá. Outra pergunta tem um pouco a ver ali com, vida pessoal, equilíbrio, né, que é essa questão de maior desafio que eu enfrentei durante essa jornada aí, de mestrado e trabalho. E para mim, o maior desafio foi entender os meus limites, de verdade, assim, foi muito difícil. Teve vezes ali no começo que eu pegava muitos projetos e não conseguia entregar, e o pessoal do trabalho me cobrando feito louco. Só que tem a cobrança também do mestrado, e aí eu também tenho que aprender a impor limite no meu próprio orientador. Então eu viro e falo: "Olha, eu trabalho, não posso fazer tudo isso que você quer, vamos priorizar". Então eu aprendi a ficar muito chata com isso, aprender a impor meus limites e me defender. Porque se você não se defender, não vai ter ninguém ali para te defender. Então, eu aprendi isso de uma forma, assim, bem difícil, bem maçante. Então, impor limites foi algo muito importante. Teve, tipo assim, situações muito difíceis para mim, teve momentos em que, meu orientador, por fim, ele mandava ali e-mail, tipo, meia-noite, e isso me causava uma ansiedade lascada. Eu já tive muitas crises de ansiedade ao longo desse processo, então eu aprendi a me respeitar e aprendi a impor limites nas pessoas. Então isso é bem importante quando você tá querendo traçar esse caminho, tá? Você aprender ali, a se proteger e a se entender, ter toda essa questão de Então, gente, foi autocuidado, tá isso. bom? Espero que as respostas tenham ajudado você a entender como organizar sua rotina e cuidar da sua saúde mental enquanto você segue seus objetivos, que você segue aí suas, ambições, tá? Porque não tem nada errado com isso, você querer se desenvolver, querer, alcançar seus sonhos, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e me conta nos comentários, né, quais dessas dicas você já aplica ou que quer começar a testar. Eu vou adorar saber sobre isso, tá, gente?
Um beijo e até próximo vídeo. Tchau.